Pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz, eu sou bicho de 2021 e hoje eu vou estar falando um pouco sobre mecânica dos sólidos. Então, essa matéria PF3202 que a gente tem no terceiro semestre de produção. Então, a ideia é que a gente discuta um pouco dessa matéria e a gente faça alguns exercícios para ajudar no estudo, preparação, seja ali para P1, P2 até P3, também as provas de sub-rec. Então, falando um pouco mais dessa matéria como um todo, a ideia dela é estudar um pouco de estruturas, então, uma coisa mais a ver com civil, mecânica também, mas são estruturas mais focadas aqui para produção, então, muitos trechos retos, muitas coisas um pouco mais simplificadas, mas não deixa de ser uma matéria que exige uma dedicação e também um estudo para ali você se dar bem na prova. Então, voltando a essa uma disciplina para o terceiro semestre, no comecinho dela, hein, falando um pouco mais da matéria já, a gente tem uma parte ali de diagramas, então estudar os esforços solicitantes das estruturas e geralmente a ideia é que a gente faça aqui exercícios e vejam os esforços que são normais, a barra, então de compressão ou tração, esforços que são cortantes, ou seja, são perpendiculares aqui à, di à direção dessas barras, e também estudar tipo, os momentos, então quanto ela está torcida, por assim dizer. Nesse primeiro exercício, então, já entrando nessa matéria, a ideia é que a gente faça os diagramas de esforços solicitantes dos trechos retos, então, tanto esse que está horizontal, vertical e inclinado, e calcule ali as equações dos esforços solicitantes desse trecho curvo, medindo a partir daqui também. Então, dado um ângulo, né, quais seriam essas equações? Já entrando um pouco mais nele, ele foi um exercício aplicado numa prova substitutiva, e ele é legal porque ele pega tanto, né, trechos curvos, retos e aqui o inclinado também para a gente ver tipo, diferentes abordagens para cada um deles. Então, só retomando um pouco do enunciado, ele dá, né, sempre esse desenho aqui que está mais em preto, essas forças. Vale comentar que existe uma articulação aqui no ponto D e também no enunciado vai estar escrito lá o que ele vai querer. Então, nesse caso, ele queria os diagramas, então ele vai também desenhar essas estruturas tipo, sem nada, só para você ir lá com o lápis e uma caneta e desenhar os gráficos corretamente, conforme ali a classificação que a gente adota em aula, né? A orientação que é adotada em aula, passada em aula, e também ele vai dar ali um espaço para você colocar diretamente as equações, porque é o que ele vai pedir de uma forma direta para avaliar esse trecho aqui. Então, já entrando um pouco nos valores em si, a gente pode destacar que tem uma força vertical para cima de 60 kN, uma força que está apontando aqui para a esquerda de 20 kN, e um momento aqui de 30 kN no sentido anti-horário, e também aqui um diagrama, né, um esforço que está distribuído, uma força distribuída de 20 kN por metro. Então, já pensando, se esse trecho aqui tem 4 de altura e 3 de comprimento, esse comprimento aqui todo ele é de 5 metros. Então, isso é uma coisa que já é importante se notar. A maioria dos exercícios da matéria é de triângulo 3, 4, 5. Então, é bom já ter isso bem prático aí, não foge muito disso geralmente. E, bom, uma vez que a gente tem esse trabalho aqui, né, esse exercício, a gente tem que traduzir ele para a linguagem que a gente já entende. Então, a primeira coisa que eu recomendo a gente fazer é pegar esse exercício e passar tipo, tudo para força, porque ao mesmo tempo que tem um apoio simples aqui, né, e esses dois apoios aqui que só são uma força, tem uma força só, não é que eles são intuitivos, tipo, você não consegue fazer nada com eles logo de cara, então a ideia é que você transmita eles como forças. Então até no primeiro momento foi é, esse essa articulação aqui, né, esse apoio, na verdade, ele vai ser traduzido em duas forças porque a gente entende que ele não está deslizando. Então, em primeiro lugar, tem uma força que é vertical, vou chamar ela de VA, e também tem uma força que é horizontal, vou chamar ela de HA. Ao mesmo tempo, existem aqui outros dois apoios, aqui são simples, então eles são traduzidos numa força só. Existe esse B, onde a gente pode, fica muito mais fácil chamar aqui de VB, a força que ele aplica, e esse VC, que na verdade ele está aqui apontando na horizontal, então não tem problema também chamar de outra coisa, mas HC, né, que seria a força horizontal em C. Já vou desenhar esse HA, esse VA aqui, porque a gente pode reparar que esse exercício, né, ele tem praticamente
duas estruturas, então a gente dividindo ela vai ser um passo importante para a gente trabalhar na elucidação. Então, só dando um pouco mais do passo a passo do que fazer nesse tipo de exercício aqui, que é de diagrama, a ideia é primeiro que você veja quais forças estão envolvidas, às vezes pode ter um momento também, se for o caso de uma articulação. Então, fazendo esse tipo de diagrama aqui embaixo, e depois calcule as reações de apoio. Se for ali um diagrama 3D, nem começa tanto a calcular as reações de apoio, mas nesse caso precisa muito calcular essas reações. Então, aqui, aqui e aqui, para a gente poder montar esses diagramas com mais facilidade. Então, vamos lá. Para calcular essas reações aqui embaixo, a gente precisa, no primeiro momento, dividir esse corte aqui, geralmente na articulação, porque essa articulação é uma viga Gerber daí. Então, ela tem um grau de dificuldade maior para ser resolvido, mas nada que seja impossível. Porque a gente percebe que existem 4 incógnitas aqui e a gente só tem 3 equações de equilíbrio se a gente for ver essa estrutura como um todo. Ou seja, a gente precisa cortar ela no meio para que surjam mais equações de equilíbrio e a gente possa resolver essas 4 incógnitas, essas 4 forças que a gente quer saber o valor. Então, geralmente quando tiver articulação, tipo, faz o corte na articulação porque fica bem mais tranquilo. Porque aqui você já sabe que o momento é zero, então não importa o resto dos outros momentos e você só vai ficar com 2 forças. Então, tipo, se você fizer esse corte aqui, até eu já vou representar essas forças aqui, você fica com uma força horizontal em D e também uma força que é vertical em D. Pode só deixar representado aqui, acho que isso que é o mais importante, mas não é que você precise calcular elas não vão fazer tanta diferença aqui. Mas a gente pode notar, tipo, desse trecho aqui, que ele facilita bastante, então, tipo, você começar as equações de equilíbrio por aqui. A primeira característica dele, assim, dado que ele, enfim, não gira, é que a partir de qualquer ponto que você pegar como polo, os momentos vão se somar zero. Então, existe aqui, vou adotar esse polo aqui, só uma observação, estou pegando esse polo porque essas forças aqui eu não quero saber e também facilita porque quando eu adoto o polo aqui elas não vão entrar na conta do momento. Então, eu vou estar usando essa equação que a somatória dos momentos do ponto D vai ser zero. E a gente pode desenvolver ela então um pouco mais. Aqui, nesse caso, aqui é 4 metros, né? E aqui também é 4 metros. Então, essa conta aqui desse equilíbrio eu vou fazer aqui em cima, vai ficar um pouco mais fácil. A gente tem uma força horizontal fazendo um momento aqui no sentido anti-horário. Então, geralmente usando a regra da mão direita, a gente pensa que está saindo para fora da lousa, então é um momento de mais 4 HA, 4 que seria o braço da força aqui, né? E também, se você pegar aqui na vertical, ele está entrando, né? Então, isso seria um momento negativo, porque está entrando na lousa, ou no polegar, e você pensa aqui, ó, esse VA está fazendo esse movimento aqui. Então, menos 4 VA. Isso é igual a zero. Dado isso daqui, tipo, é só a gente isolar para achar uma equação que vai facilitar bastante a vida da gente, né? Falando aqui que HA igual a VA. Isso aqui é uma conclusão muito importante você ter no começo, porque vai facilitar muito nossa vida. Beleza, e agora que a gente já tem esse equilíbrio, então uma equação a mais de equilíbrio, já que a gente tem 4 forças, a gente tem mais 3 equações de equilíbrio aqui para resolver esse pórtico completo. Então eu vou anotar elas aqui. A primeira, que é as duas mais intuitivas, né, são que a soma, né, das forças horizontais elas tem que ser zero e a soma das forças verticais também tem que ser zero. E em terceiro lugar, tem que o momento em qualquer ponto na barra, então com um polo qualquer, ele também tem que ser zero, porque a barra está em equilíbrio e são essas informações do equilíbrio plano que a gente consegue inferir e usar para resolver esse tipo de exercício. Então, já falando um pouco mais dessa equação, essa daqui acho que pode ser uma que funciona legal para a gente já descobrir algum valor direto. Vou fazer a conta aqui do momento, então, relativo a esse polo B. Aqui fica um pouco mais fácil, que já tem todas as forças, né? Então, esse polo B aqui vai ser um pouco mais prático para a gente calcular esse momento. Então, por que escolher o polo B nesse caso? A gente já vê que a gente já consegue eliminar essa força VB quando a gente adota ele aqui. Então, essa força está para cima. E também, se a gente reparar,
tá tudo aqui numa mesma reta. Então, tem aqui esse 4 metros de altura, tem esse ponto e esse ponto. Ou seja, esse HC também ele não vai entrar para a conta do momento, uma vez que ele está na mesma linha do nosso polo. Então, ele exerce o momento zero, já que o braço dessa força HC é zero. Então, já fazendo essa conta, né, das somas dos momentos, o polo B ela é zero, usando essa estrutura como um todo, a gente tem primeiro um momento concentrado aqui. Nesse caso, esse 30 está concentrado aqui, mas se ele estivesse em qualquer ponto da barra, a gente só soma ele. E a gente soma ele com mais 30, porque o polegar está em close, né? Está girando no sentido anti-horário. Então aqui, mais 30. Passando aqui, então, né, indo da esquerda para a direita, esse HA ele não vai contar também no mesmo motivo do HC, eles estão na mesma aqui horizontal. E daí a próxima força é esse VA. Então, se a gente olhar esse VA, se eu ficar desse lado um pouco mais fácil, em relação ao polo B, ele está criando um movimento para cá. Então, a gente pode ver que nosso polegar está aqui, nosso movimento é para cá. Isso representa, né, que o sinal dele é negativo. Então, é menos VA vezes 8 nesse caso, porque 8 metros entre esse ponto e essa linha aqui perpendicular. Então, aqui 4 mais 4. A próxima força que a gente tem que considerar é esse 60, então da mesma maneira ele está criando para cá, então esse movimento vai indicar o polegar entrando, menos 60 aqui, e a gente multiplica pelo braço novamente, então 4 metros, 60 vezes 4. A outra força que vai causar o momento é esse 20, mas dessa vez vai ser um momento aqui para fora, então é mais 20 que a gente coloca aqui para fora. E, novamente, o braço da força é 4 metros, que é a distância entre esse ponto e aqui é uma linha normal a essa reta como um todo. Então, 20 vezes 4. E por fim, a gente, né, tem que pegar, na verdade, esse caimento distribuído como um todo e converter ele para uma força só. Então, aqui, ao invés de a gente deixar ele como 20 kN, numa barra de 5 metros, é mais fácil a gente pensar nele como uma força só de 100 kN nesse caso, aplicada bem no centro, porque esse carregamento ele é retangular, né? Tipo, ele é uniforme nessa barra como um todo. Então ele vai ser aplicado aqui no meio dela. E essa distância aqui horizontal vai ser de 1,5 metros, né? Que é a metade desses 3 metros. Então aqui é 1,5 para cá, 1,5 para esse lado até esse ponto. Só pensando aqui na horizontal. Ou seja, voltando aqui, esse 100, ele vai causar uma força no sentido horário. Então o polegar está ficando na lousa, menos 100 aqui, multiplicado pelo braço. Nesse caso o braço vai ser 1,5 metros. E isso vai ser igual a zero. Desenvolvendo nessa conta, a gente chega que o VA vai ser igual a menos 35 kN. Porque aqui todas as unidades são em kN, então como a gente está achando uma força, a unidade também vai ser em kN. E como a gente já sabe que o VA é igual a HA, o HA também é menos 35 kN. Então aqui a gente achou dois resultados que a gente precisa, daí a gente vai usar essas duas equações de cima para achar as outras duas forças que estão faltando. Fazendo elas rapidinho aqui em cima, a gente sabe que Fx é igual a zero, então a gente pode pegar já todas as forças horizontais e somar elas. Então no primeiro momento a gente tem esse 20 aqui, geralmente a gente adota, né, num sistema cartesiano normal, então aqui y para cima, x aqui está para a esquerda. E como nesse caso ele estaria contra a nossa orientação, eu vou colocar menos 20 aqui. E entre as outras forças horizontais que a gente tem HA, então mais HA, já que ela está apontando para a esquerda na maneira que a gente adotou, e mais HC, já que ela está apontando para a direita, na verdade. Isso tem que ser igual a zero. A gente já sabe que HA é igual a menos 35, então menos 20 com menos 35 mais HC vai ser igual a zero. Então,
Isso implica que nossa força HC vai ser igual a 55 kN, que eu vou desenhar aqui embaixo. Por quê? A gente já substituiu aqui o valor que a gente tem, então a HA. E nesse caso muita gente vai ter dúvida, né? Se vai ser 55 kN para a esquerda, para a direita. Nesse caso, então, aqui, né, o HC. Ele vai ser 55 newtons aqui mesmo, porque o nosso sinal vai ser positivo. Então, essa orientação que a gente adotou aqui, a gente poderia adotar facilmente uma orientação para a esquerda, mas ela está certa, porque ela está coerente. Então, se vamos supor que desse menos 55, daí a gente, na verdade, adotaria uma força de 55 para a direita, seria a única coisa aqui, então, sem estresse, se for 55 deixa para cá, mas se der um valor negativo, a gente inverte só a orientação da nossa setinha. E, de maneira análoga, para terminar aqui essas reações de apoio, a gente tem as forças verticais aqui, então, existe 60 kN para cima, então, representados aqui em mais 60. Esse VA aqui, que também a gente adotou para cima, então mais VA, e mais VB, que também a gente adotou para cima. E tudo isso tem que ser também considerado aqui essa força de 100, então menos 100, porque essa força está para baixo. Zerando tudo isso daqui, a gente já pode substituir. Então, primeiro a gente encontra aqui menos 35, mais VB, vai ser igual a, aqui menos 40 vai ser igual a 40, ou seja, VB vai ser 75 kN. VB igual a 75 kN. Então, terminando esse passo, a gente acha todas as reações de apoio e a gente pode passar já para calcular alguns dos esforços solitantes que a gente consegue.